Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os aspectos da Grande Tribulação. E para começar, precisamos alinhar um entendimento muito importante para que você entenda tudo o que vai acontecer durante esse período. Por isso, é muito importante assistir os vídeos até o final. Até já! A Grande Tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, é um período de 7 anos que marcará o fim da influência e o controle de Satanás sobre as nações. Como já vimos, esse período de juízo que virá sobre a terra ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, e o seu fim será marcado pela volta visível de Jesus. Agora, tão importante quanto saber o que é e se este período está perto, é saber quem irá passar pela Grande Tribulação. Então, para acabar com os sofismas que você encontra na internet, eu quero iniciar este vídeo apresentando as 3 principais heresias acerca deste assunto. Entre aqueles que defendem a ideia de que a igreja passará pela Grande Tribulação, existem 3 teorias que se destacam. A primeira crê que a igreja, os judeus e os gentios passarão juntos pela Grande Tribulação. A segunda teoria diz que assim como Deus protegeu Noé na arca durante o dilúvio, Deus também irá proteger a igreja durante o juízo. A terceira teoria afirma que a igreja precisa passar por um tipo de purificação, que segundo eles, ocorrerá quando o juízo de Deus for derramado na terra. Bom, existem muitos textos na Bíblia que derrubam essas teorias, e eu separei alguns. Vamos ver? A Grande Tribulação representa o juízo de Deus que virá sobre os habitantes da terra. E a Bíblia apresenta 3 grandes julgamentos: o Tribunal de Cristo, o Juízo das Nações e o Juízo Final. Agora veja esse texto. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, diz: "Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?" O texto revela que a igreja será julgada primeiro, ou seja, antes dos desobedientes. A palavra desobediente em grego é apeitel e quer dizer aqueles que negaram a fé, ou seja, os gentios. Portanto, se a igreja será julgada primeiro, ela não pode estar na terra quando o juízo de Deus vier sobre os gentios, pois deste modo ela seria julgada junto com eles, e não antes, como diz o texto. Quer dizer, a igreja será julgada antes que o juízo de Deus venha sobre as nações ímpias. Só esse texto é suficiente para eliminar as 3 teorias que apresentei no início. Mas vamos seguir. A segunda teoria diz que a igreja passará pela Grande Tribulação, mas não será afetada. Isso é tão absurdo que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento em escatologia é capaz de refutar, pois o texto diz que o juízo virá sobre toda a terra e que no final poucas pessoas irão sobreviver. Vamos ler? "Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores." Quer dizer, a terra toda será assolada, e onde houver pecador, a ira de Deus virá. Por exemplo, no livro de Apocalipse, diz que aquele que não tiver a marca não poderá comprar ou vender. Pergunta: como a igreja não será afetada se de uma hora para outra ela perderá o acesso a produtos básicos como comida, água e remédios? E isso durará 7 anos. Olha esse outro texto. "E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias." Quer dizer, o texto diz que no final poucas pessoas vão sobreviver e que por causa dos escolhidos, ou seja, dos judeus, ele vai voltar. Aí você entende por que o diabo sempre tentou exterminar os judeus. Porque se ele conseguisse exterminar aquele pequeno povo, as promessas de Deus de resgatar a nação de Israel no final dos tempos não poderiam se cumprir. Esses dias, eu vi um vídeo de um pregador dizendo que esse texto de Mateus já se cumpriu através de Antíoco Epifânio. Pelo amor de Deus. Epifânio viveu e morreu há mais ou menos uns 150 anos antes de Cristo. E você afirmar que aquilo que Jesus estava profetizando já havia ocorrido é o mesmo que chamá-lo de falso profeta, pois Jesus estaria profetizando acerca de coisas que já teriam acontecido. Essas declarações mostram que esse senhor não entende de escatologia, pois ele ignora até o significado da palavra profecia. O fato é que os argumentos desse senhor não têm nenhum fundamento bíblico. Sabe que um dia uma pessoa me perguntou: "Você já viu os vídeos dessas pessoas que pregam que a igreja passará pela Grande Tribulação?" Eu disse que sim, particularmente assisti vários deles. Mas antes de ver esses vídeos, nós que estudamos a doutrina, precisamos conhecer e entender todas as linhas de interpretação. Quando elas surgiram, quem foi o precursor, do que eles acreditavam, enfim.
E referente a esses vídeos, a conclusão é que as interpretações mais antigas, que sempre foram cheias de lacunas, hoje são preenchidas com opiniões pessoais. E o que é interessante é que eles nem usam as interpretações mais antigas, mas criam novas teorias, sem nenhuma fundamentação. E na teologia, isso tem nome, chamamos de heresia. O que é uma heresia? É uma doutrina ou linha de pensamento que se mostra contrária ao que está escrito na palavra de Deus. E as pessoas recebem isso como se fosse algo legítimo, e como não leem a Bíblia, infelizmente passam a acreditar nesses sofismas. Agora, veja bem, eu não estou aqui para menosprezar o ministério de ninguém. O objetivo aqui é levar as pessoas a entender o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto. O fato de algumas pessoas pregarem de forma errada não quer dizer que elas não sejam coerentes ou podem ser coerentes em outras áreas do conhecimento teológico. Aliás, eu creio que a grande maioria dessas pessoas que disseminam essas heresias possivelmente foram ensinadas de forma errada. Porém, isso não tira delas a responsabilidade de procurar saber se aquilo que elas aprenderam está certo, ainda mais se elas pretendem passar essa informação para frente. Quer dizer, não podemos ser negligentes na hora de aprender se pretendemos ensinar. E se você não tem intimidade com a palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Pois a palavra diz que nesses últimos tempos haveriam muitas falsas doutrinas sendo pregadas pelo mundo. E geralmente essas heresias são as mais aceitas pelas pessoas, pois tem um poder espiritual por trás disso, para enganar as pessoas. Esses dias, uma pessoa me perguntou, mas como saber quem está pregando a verdade? Simples. Você tem uma Bíblia? Leia, compare, veja se os argumentos do pregador batem com o que está escrito. Além disso, todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo para convencê-lo. E o Espírito Santo nos convence trazendo paz de espírito. Acredite, é muito mais difícil reensinar uma pessoa que ensinar algo pela primeira vez. Agora, se estamos aprendendo algo novo ou reaprendendo algo, não importa. Temos sempre que julgar e comparar aquilo que estamos recebendo com a palavra de Deus. Por isso, eu faço questão de colocar as referências bíblicas na tela, para que você leia e estude aí na sua casa, em sua Bíblia. Além disso, você é livre para julgar e contestar tudo o que é ensinado aqui. Se você não concorda com alguma coisa, deixe seu comentário junto com a referência bíblica. Vamos analisar juntos o que a palavra de Deus diz. Agora, é importante você saber que o meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu não estou aqui para discutir opiniões pessoais que não tenham fundamentação bíblica. A terceira e última teoria que você encontra por aí é que a igreja não está pronta para ser arrebatada e que por isso ela precisa passar por um processo de purificação. E segundo as pessoas que defendem essa ideia, isso ocorrerá durante a grande tribulação. Quer dizer, o processo de santificação que cada um deve buscar durante a sua vida não quer dizer nada para essas pessoas. A purificação mesmo ocorrerá durante o juízo de Deus que virá sobre os gentios. O texto que essas pessoas usam para justificar essa ideia é esse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Repare que o texto fala de uma leve e momentânea tribulação. Ou seja, o texto está falando dos problemas corriqueiros que enfrentamos durante a vida, como doenças, perdas, tristezas, enfim, uma leve e momentânea tribulação. E isso não pode ser comparado com o período chamado de a Grande Tribulação, que vem para assolar a terra e terá a duração de 7 anos. Detalhe, existe algum outro texto na Bíblia que justifique essa ideia de purificação da igreja durante a Grande Tribulação? Não. Por isso entenda, essa ideia é mais uma heresia, ao passo que não existe nenhum texto na Bíblia que justifique essa teoria. Agora, para finalizar esse vídeo, sempre que você encontrar alguém pregando essas mentiras, você deve combater, pois isso está destinando milhares de pessoas ao sofrimento e à destruição. Essas teorias são inspiradas por Satanás, que tem como finalidade impedir que as pessoas entendam o processo de salvação de sua própria alma. E a salvação da alma está diretamente ligado ao arrebatamento e à conquista do reino de Deus. Veja, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, quem é o maior interessado em impedir que as pessoas se esforcem, em buscarem ter um caráter transformado, senão o próprio Satanás? E sabe qual é o argumento das pessoas que pregam contra o arrebatamento pré-tribulacional? Que se as pessoas se prepararem para o arrebatamento e ele não acontecer, a fé das pessoas irá desfalecer. Ora, quem está se preparando vai permanecer firme até o final. Agora, se a pessoa não se preparar e o arrebatamento ocorrer, aí sim a sua fé irá desfalecer, visto que milhões de pessoas foram levadas e essas pessoas ficaram para trás. Agora, uma curiosidade. Existem livros e revistas da nova era que dizem que em breve os extraterrestres
irão retirar da terra milhares de pessoas, que segundo eles são pessoas atrasadas e que não merecem estar entre as pessoas evoluídas e iluminadas. Quer dizer, os ímpios já estão preparando o mundo para justificar o arrebatamento bíblico. Não é à toa que governos no mundo todo estão teoricamente assumindo a existência de OVNIs. E esses filmes e séries de ETs é justamente para isso, preparar o subconsciente das pessoas para acreditar nessa teoria. Entenda o seguinte: Satanás não sabe quando o arrebatamento irá ocorrer. Por isso ele precisa preparar a mente das pessoas com mentiras antes que aconteça. Veja o que diz a Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Bom, como podemos ver, a própria palavra de Deus derruba essas falsas doutrinas. E eu te incentivo a analisar os textos e, se ficar alguma dúvida, deixe na seção de comentários. Agora entenda. Conforme eu mostrei nos últimos vídeos sobre o arrebatamento, a igreja não estará aqui quando a grande tribulação acontecer. Os cristãos que irão passar pela grande tribulação são aqueles com a mente cauterizada, derrotados pelo pecado, que não levaram a palavra de Deus a sério. Em breve irei falar especificamente sobre esses cristãos. No próximo vídeo, vamos falar sobre os aspectos da grande tribulação, a chave profética e uma revelação sobre o código do reino. Que Deus te abençoe e até a próxima!